Então Pilatos saiu e disse: que acusação traz contra este homem? Até esse versículo, meus amados irmãos. Amado, estamos no período de Natal. Natal é comemorado a vinda de nosso Senhor Jesus, a qual Ele veio sofrer e dar sua vida por nós todos. Natal é comemorado o nascimento de Jesus. Mas se a gente for aprofundar a história da Bíblia, a gente vai ver que Jesus, que me diz o profeta Isaías, já diz: Jesus é o Messias, a qual o profeta Isaías profetizou que ele viria e iria tomar sobre nós as dores e as culpas. Ele é inocente. A Bíblia diz, amado, que o profeta Isaías já profetizava já sobre acerca das dores, que a qual o Messias iria vir. E a Bíblia diz que ele nasceu em um local onde simplicidade, e a Bíblia diz que quando ele nasceu naquele local, os magos, eles vinham atrás para deixar os seus presentes ali naquele lugar. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus, decorrer que ele nasceu, o rei Herodes mandou que matasse todas as crianças que existiam naquele lugar. E diz a Bíblia Sagrada, meus amados, que o anjo apareceu diante de Maria e disse: vai, se retira daqui, sai desta cidade. E Maria e José obedeceu a voz do anjo e saíram, tiraram Jesus daquela região. Vamos lá na frente, Jesus começa ali a obedecer a voz do seu Pai, começa a pregar sobre Jerusalém, começa a andar mais nos templos, e começa ali a ter uma sabedoria enorme, a qual aparava toda a multidão, ele atraía toda a multidão para si mesmo. E diz a Bíblia Sagrada, meu amado, que um dia sua mãe adotiva verdadeiramente sentiu falta dele e foi atrás dele. E quando encontrou ali no templo, alguém disse: mestre, a tua mãe te chama lá fora, estão à tua procura. E ele vai dizer dessa maneira: quem é minha mãe e meu pai? Minha mãe e meu pai são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Amado, e naquele momento o povo começava ali a se maravilhar com Jesus, porque aonde quer que ele ia, ele chamava a multidão, ele atraía a multidão. E ali começou os milagres, começou ali os 10 leprosos, foi curado. Só um veio agradecer e ele disse que o restante dos 9. E ele passava, meus amados, em uma cidade, e em Cafarnaum ele fez um milagre, ele expulsou os demônios. E até que um dia ele estava ali expulsando o demônio, e o demônio disse: eu posso entrar em uma manada de porco? Ele autoriza e ele vai e entra em uma manada de porco. Os porcos saem loucos, velocidade, caem bem raso e morrem lá embaixo. E ali naquele momento Jesus ele começa ali a fazer a obra do papai.
Nós estamos mexendo, meus amados irmãos, com o próprio inimigo. Uma das armas mais perigosas da igreja, que você pode florescer o diabo, é o evangelismo. Se você pegar esta palavra e sair para evangelizar lá na frente, você vai ver pessoas irão te ouvir, pessoas irão verdadeiramente ser tocadas pelo Espírito, porque o Espírito de Deus que está sobre a tua vida, ele vai te posicionar, falar o que aquela pessoa está necessitando. Muitos e muitos, meus amados, estão precisando de uma palavra, e porém está precisando de palavra. E cadê os semeadores? Cadê os pregadores da palavra, que não estão mais pregando aquilo que o Senhor mandou? E muitas vezes a gente precisa analisar a si próprio. Nós vamos analisar diante da Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, e Jesus, ele começou a ser perseguido por três espécies de pessoas. Primeiro, os fariseus. Segundo, meus amados irmãos, começaram ali, o povo ali, começaram ali a criticar o próprio Jesus. Andar com pessoas que verdadeiramente têm tentado, meus amados irmãos, te deformar, te caluniar de uma forma grandiosamente. Mas o Senhor, ele te conhece, ele sabe a tua estrutura emocional, ele te conhece o teu coração, e eu creio que o Senhor, ele vai fazer coisas grandes. Quando nós vem para o culto, meus amados irmãos, a gente foca somente naquilo que o Senhor tem para conosco, e ele irá nos abençoar de uma forma grandiosamente. O inimigo, irmão, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 10, ele veio somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus não, ele veio dar vida, e vida com abundância, vida com abundância. É isso que Jesus, ele mostra para nós, que a gente tem que andar na linha certa, a gente tem que estar ali verdadeiramente andando naquilo que o Senhor quer para conosco. E ali o sacerdote começa ali a comprar a cabeça de Jesus por 30 moedas. Encontrou uma pessoa, foi fraca no meio da equipe, uma pessoa que estava distribuindo ali a todas a confiança que Jesus depositou nele. Ele traiu a confiança, e ali naquele momento, meus amados irmãos, Judas não pensou duas vezes, recebeu as 30 moedas de Caifás, e ali naquele momento, diz a Bíblia Sagrada, que ele dá um sinal a Caifás. Ele diz: aquele que eu beijar, é ele que é o Messias. Então naquele momento Jesus já estava em cima do monte orando. Eu até preguei na semana passada sobre essa palavra. Então nesse momento, quando Jesus desce, vê Pedro, Tiago dormindo, e ele acorda, ele acorda. Será possível você não ter capacidade nem de vigiar por meia hora, pelo menos? É necessário vigiar. E ali Jesus, ele sobe de novo para o monte, e naquele momento Jesus desce de novo Pedro já cansado, cavaleando, e Tiago também. Jesus disse: desperta, acorda, vigia. Jesus volta pela terceira vez em cima do monte, e aí ele desce. Ele já sabia que ia ser entregue ali naquele momento, que ele é Deus. E ali ele desce pela terceira vez, e quando ele desce, meus amados, Pedro estava no sono profundo pela terceira vez. E diz a Bíblia Sagrada que naquele momento Jesus, ele desce, lá se vê um exército, e lá se vê Judas. E quando Judas observa Jesus no meio dos discípulos que já estavam
Oh, Judas, com teu beijo tu me traíste. Com teu beijo tu me traíste. Então Judas se distanciou um pouco. Pedro já se levantou, já viu Jesus sendo agarrado pelo exército. Pedro ele solta a sua espada e joga sobre o seu exército, corta uma orelha do soldado, a orelha cai no chão. Jesus ele olha para Pedro e diz assim: não sabe tu que se eu quisesse fazer uma oração aqui, pediria ao meu Pai para enviar os seus anjos e detonar todo esse exército? Pegou a orelha do soldado e colocou no seu local. A cura foi extraordinária. Jesus ele foi entregue como se fosse um boi entregue ao matador. E diz a Bíblia Sagrada que ele foi para uma entrevista com, meus amados, personalidade que era o rei. E ali ele olhou para Jesus e disse: que mal fez esse homem? Que mal fez? E ali todos começavam ali tentar derrubar ali a desculpa do rei. E ali aquele rei não queria saber, não queria condenar, mas muitas vezes ali o povo, meus amados irmãos, sem o conhecimento, sem a estabilidade de Deus, começava a criticar, e ali começava a dizer: crucifica, crucifica. E ali começaram a pedir para Barrabás que seja solto, e ali Jesus seja crucificado. E assim possivelmente foi. E diz a Bíblia Sagrada que ele foi para o matador, foi para o açoite, e ali ele foi crucificado. Mas sabe o que é o melhor disso aí, meu irmão? Está lá em Atos capítulo 2, que depois que Jesus ressuscita, ao terceiro dia, ele marcou a reunião com Pedro, ele marcou a reunião com todos os seus discípulos. Ele diz assim: eu vou para o Pai, mas não deixarei alta, enviarei eu sim um Consolador. Irmão, e ele diz mais: irei buscar-os. E o que é que a gente tem que fazer? Esperar a vinda do Senhor Jesus, esperar a vinda daquele que disse que iria voltar. Será que nós estamos esperando a vinda do Rei? Será que nós estamos esperando a vinda de Jesus? Ou nós estamos estabilizados em outras situações? Nós não estamos vigiando. É necessário que a gente venha buscar mais o Senhor. E eu creio que o Senhor vai fazer a obra na sua vida. Deus vai fazer, amado. Não importa o que não tem passado nesses últimos dias, Deus ele vai fazer algo sobrenatural. Está difícil para você e para mim. Estamos nos últimos dias. Presbítero sabe que nesses últimos dias são tempos difíceis. Antigamente o povo buscava mais Deus. Antigamente o povo tinha mais temor a Deus. Antigamente pegar uma Bíblia dessa aqui tinha maior temor. Ei, o povo realmente tinha aquele temor enorme. Mas hoje o amor está se esfriando. Muitas vezes eu vejo uma Bíblia dessa aqui jogada no lixão. Meu Deus, cadê o temor do povo de Deus? Antigamente eu não tinha coragem. A minha Bíblia aqui é toda rasgada, toda atualizada, mas eu tenho 3 lá em casa nova. Mas eu gosto dela, eu amo ela, sabe por quê? Porque tem a história dessa Bíblia. Eu tenho um temor da palavra do Senhor dela. Eu leio ela, eu tenho um carinho por essa Bíblia. Sabe por quê? Porque é a palavra do Senhor. Nós temos o temor de Jesus, nós temos o temor de Deus, amado. Nós temos que ter o temor em primeiro lugar, a obediência a Deus, a honra. Quando você vem para a casa de Deus: Senhor, eu vou para te adorar em espírito e em verdade, eu vou para te buscar em espírito e em verdade. Não importa o que eu tenho passado nesses últimos dias, mas o meu propósito é real contigo: buscar a tua face, verdadeiramente a ti, ó Senhor da glória. Deus ele conhece a tua vida. Deus sabe o que tu tem passado nesses últimos dias.
E eu sei que grandes são os projetos de Deus. Deus tem chamado na sua, na minha vida. Deus tem chamado na vida do presbítero Isaías, da Blanino, Iracema, Eliane, irmã Lúcia. Toda a igreja de Deus tem um propósito. Deus tem um chamado nas nossas vidas. E Ele tem dado livramento. Não é verdade, presbítero Isaías? Deus tem dado livramento à nossa família. Deus tem dado livramento a cada um de nós. Sabe por quê? É porque Deus tem buscado ali a sinceridade do teu coração. Deus tem observado que você tem andado justamente na presença de Deus. Honra a Deus que Ele vai te honrar. Anda no caminho dele direito que Ele vai ser contigo. Não importa. Deus, Ele vai lhe abençoar, irmão. Não se desanima, porque o Senhor tem coisas grandes na tua vida. Deus, Ele procura corações valentes, corações sinceros diante da presença do Senhor. Homens e mulheres que colocam o joelho no chão e oram. Pessoas que estão ali jejuando pela sua liderança, por você mesmo, pela sua família. Tem, amados irmãos, orado pela tua família. Deus tem dado vitória. Tem. Nós temos cansaço materno. Eu tenho cansado, porque eu vim do trabalho, vim em casa e vim para cá. Nós temos cansaço materno, mas nós mesmo assim nós estamos fazendo a obra de Deus. Sabe por que nós temos que fazer a obra de Deus? Porque esse cansaço materno aqui não é nada. No que nós fazemos para Deus não é nada, nem pouquinho pelo que Ele fez por nós. A cruz foi maior na tua vida. A cruz foi mais valiosa ainda, mais ainda. Porque não se sacrificar diante do Senhor. Pessoas que trabalham de dia à noite, em vez de dormir, vai para uma festa, passa a noite toda numa festa, no outro dia vai trabalhar. E quando um dia aceita Jesus, está tendo preguiça para subir um monte, para buscar uma medida, para orar, para jejuar. Você vê aí a luta espiritual que uma pessoa tem. Por que a Bíblia diz que muitas vezes a serpente era mais astuta? Porque muitas vezes, meus amados, o diabo, ele sabe realmente agir no momento que ele tem oportunidade para tentar lhe derrubar. E o diabo, ele tem a paciência que ele pode ter para quando você derramar o dia, ele tentar te agarrar. Mas se você estiver na presença do Senhor, ele não vai te agarrar, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Sabe o que é que diz o versículo 7? Diz assim, ó: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Não tema, filho de Jacó, não tema, bichinho de Israel. Deus está contigo nesta noite. Você não vai para esse culto em vão. O Senhor, Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Deus, Ele vai fazer. Não importa o que tu tem passado nesses últimos dias, amado, eu foco o céu. Eu foco o céu. Eu não quero estar aqui trazendo pregações de vitória, pregações de guerra aqui na terra que me estabiliza aqui, não. Nós temos que pregar a realidade, que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Prepara a igreja, prepara, porque o anticristo já está aí preparado para assumir o seu trono. Mas diante da Bíblia Sagrada, a Bíblia
multidões e multidões no meio do vale da indecisão. Irmão, isso é tremendo. Quantos estão na igreja que não está nem aí para Deus? Quantas igrejas aí lotadas? Não estou aqui criticando a igreja lotada não, mas quantas igrejas lotadas aí? Lotada mesmo. Se Jesus viesse agora, tinha certeza que todos iam subir? Tinha certeza que um casal, um pai ia subir junto? A Bíblia diz que um vai e o outro fica. Por que hoje nós não falamos a verdade? Por que hoje nós não dizemos: prepara a igreja, que Jesus está voltando? Jesus está voltando. Não é novidade, nós temos vídeo nas redes sociais. O povo não acredita, parece que é piada. Jesus está voltando, é piada? Não. Assim como Noé pregou e o povo achou que ele estava ali pregando piada, mas quando veio o dilúvio, o mesmo povo que escarneceu de Noé, eles foram lá tentar bater na porta da arca, para eles mesmos entrar. Mas o Senhor conhece o coração do homem, presbítero Isaías. O que foi que Deus fez? Trancou, não deixou ninguém entrar. Ei, vai ser como os dias de Noé hoje. A diferença é que vai ser fogo. A diferença é que o Senhor ele vai agir diferente. Sabe o que vai acontecer nesses últimos dias? Quando o anticristo estiver no poder, a igreja não vai estar mais aqui. Eu vou te dizer o que vai acontecer: o mar vai virar sangue, todo o réptil dos peixes vão morrer. Ei, vai acontecer coisas terríveis. Sabe por quê? É porque o Senhor não se encontra mais nessa terra. O Senhor já saiu. E eu vou dizer mais uma coisa: na guerra do Armagedon, o povo de Israel, que não acredita que o Messias há de vir, e que não acreditou que o Messias veio e rejeitaram, eles vão contemplar Jesus nas nuvens, na igreja do Senhor. Ei, e eles vão dizer: como é que pode? Aquela igreja que nós rejeitamos era estar do lado do Messias. Aquele não é o Messias que nós rejeitamos. E o que é isso? É Deus na tua vida. É Deus fazendo algo, meus amados irmãos, porque nós acreditamos na palavra, nós acreditamos no agir de Deus na nossa vida. Não importa o que tu tem passado nesses últimos dias, o que importa é que o Senhor está contigo. Anda no caminho dele, que ele vai te honrar. Vai te honrar. Quantas pessoas estão hoje na glória, esperando o julgamento para inaugurar o céu, louvar junto com os anjos? Quantos? Nesses últimos dias morreu um cantor gospel, e a minha esposa disse para mim que ninguém descobriu a morte da situação que ele morreu. O laudo não descobriu a causa da morte. Que isso? O Senhor está resgatando os dele. O Senhor está resgatando os dele. Deus está buscando os dele. Deus está buscando aqueles que estão com sinceridade, porque Ele sabe que nessa terra vai só piorar. Irmão, o nosso futuro não é aqui. O nosso futuro é lá no céu. Nós não somos dessa terra. Nós somos de outra terra. A terra que o Senhor tem preparado para conosco. Tiago capítulo 4 diz que aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Se constitui inimigo de Deus. Então, eu vou ser amigo do mundo?
Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero andar com Ele como Ló andou. Eu quero andar com Ele como Elias andou. Eu quero andar com Ele como Moisés andou. Eu quero ver Deus na nossa frente, dizendo assim: eis que sou contigo. Ei, deixa eu derramar o sol na tua vida. Deixa, porque Deus ele vai fazer coisas grandes na sua vida, tá certo, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus. E eu creio que o Senhor vai mover as águas para Jesus. Amado, nós estamos